Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Todos nós temos dias difíceis, e Jesus também teve dias bem difíceis. Nós estamos vendo isso em Mateus 12, um dia bem tenso para o Senhor Jesus, ainda que todos os dias o Senhor estivesse percorrendo as cidades, pregando o Evangelho, sempre cercado de multidões. Aquele dia foi um dia bem cheio. E nós vemos no capítulo 12 como Jesus foi confrontado, na verdade bem ofendido mesmo, pelos fariseus, diante de todas as maravilhas que ele estava fazendo. O Senhor Jesus não deixa sem resposta. E no versículo 43 a 50 ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Bem, o Senhor Jesus, ele ainda está respondendo ao problema de ter sido ofendido pelos fariseus, que acusavam ele de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, como está no versículo 24 do capítulo 12. E o Senhor Jesus está mostrando que eles eram, na verdade, árvores más. Jesus está mostrando que eles eram uma geração dura de coração. E ele traz uma palavra imprecatória, uma palavra de juízo para eles, mostrando qual será o futuro daquela geração, daqueles homens. É claro que não todos, mas desses que estavam não só rejeitando a palavra do Senhor, mas até mesmo trazendo uma palavra de rebeldia contra, né? E é essa palavra sobre o espírito imundo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer: olha, eu vim, estou fazendo maravilhas, libertando vocês, curando e realizando a obra do Senhor. Vocês estão vendo isso, as multidões estão vendo. Mas, por causa da dureza de coração dessa geração, que, como eu disse, não eram todos, né? Os discípulos, por exemplo, mantiveram o seu coração ali ao lado, seguindo sempre com o Senhor Jesus. Mas aqueles todos que estavam perseguindo Jesus, maltratando, desprezando, até ofendendo, eles assim: olha, quando eu for embora, vai ser pior ainda. Por quê? Porque ele libertou, ele operou, ele realizou coisas maravilhosas, mas depois que ele subir aos céus, né, vai acontecer coisas ruins de novo, porque eles não aproveitaram a presença do Senhor, a presença do libertador, daquele que expulsou demônios, daquele que levou a palavra que liberta do império das trevas, a verdade que liberta, como ele diz em João. E então, posteriormente, vocês vão ver que a situação de vocês vai ser bem pior. Podemos até dizer que Jesus estava fazendo uma alusão àquilo que vai aparecer só em Mateus 24, que é a destruição de Jerusalém. Ou seja, o mal viria sobre eles. E seria pior, né? Ou seja, naquele momento, Jesus se depara com uma geração triste, uma geração passando por problemas seríssimos. Tanto que ele olha para Jerusalém e chora. Ele vê as pessoas como ovelhas que não têm pastor. A situação era trágica. Você vê o número de pessoas endemoniadas que aparecem ali naquele momento, naquele período do ministério do Senhor Jesus. Portanto, eles estão vivendo um momento difícil. E Jesus está operando, Jesus está graciosamente realizando coisas maravilhosas. Mas em vez de eles estarem se alegrando, em vez de eles estarem desfrutando e louvando a Deus por ter visitado o seu povo, por meio de seu filho, em vez de eles estarem realmente entendendo e desfrutando bem daquilo que Deus estava fazendo, eles estavam rejeitando, ofendendo, perseguindo e assim por diante. Logo, Jesus um dia ia sair, né? A morte, a ressurreição, a ascensão. E aí depois eles iriam ver que a situação deles ia ser muito pior. Então essa
é a ideia. Vocês vão ver. Vocês vão passar por momentos piores do que vocês estavam passando aqui. Por quê? Porque vocês não se converteram, porque vocês não se arrependeram, porque vocês não aproveitaram a bênção de Deus que visitou o seu povo. Vocês não aproveitaram a bênção do Senhor que foi derramada sobre aquela geração. Então, o Senhor Jesus traz essa palavra que iria se cumprir no futuro. O versículo seguinte, o 46, como eu disse, ele está num momento difícil. Os fariseus acusando, ofendendo, a multidão apertando. A situação não está muito fácil naquele momento, não. Então veja que a obra que Jesus fazia, ela nem sempre era tão tranquila, não. Boa parte das vezes era difícil. E nesse dia o negócio está complicado realmente. Mas para a gente ver como o negócio está bem complicado, a gente pode pegar o texto paralelo, que é o texto de Marcos, capítulo de número 3, a partir do versículo 20, e alguns versículos apenas a gente vai ler. Nesse dia estava acontecendo o seguinte: Jesus, que estava realizando a obra do Senhor, diz que foi para casa, versículo 20, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podia comer. Então observe que a situação estava bem apertada. Ele foi para comer e nem isso conseguia, porque a multidão não deixava ele. Jesus teve momentos de exaustão, Jesus teve momentos de fome, Jesus teve momentos em que passou por aperto no seu ministério. Então observe que Jesus passou aquilo que muitas vezes a gente passa mesmo. A vida agitada de alguém que estava ali trabalhando bastante. Quando Jesus dormiu na tempestade, ele dormiu na tempestade porque, claro, o seu coração confiava, descansava completamente no Pai, mas ele dormiu na tempestade porque ele estava exausto. Então a vida ministerial do Senhor Jesus era cansativa. Jesus trabalhava, vamos dizer assim, de domingo a domingo, não tinha descanso. Assim, mas ele não tinha que parar um dia para descansar. Sim, ele ia à sinagoga, pregava, ele adorava a Deus, mas o trabalho dele não era remunerado, ele não trabalhava por dinheiro, ele trabalhava pregando a palavra, como um pastor. Portanto, ele trabalhava todos os dias. Jesus não tinha um dia para parar. Né? Tanto que as curas que aparecem em vários momentos eram no sábado. Né? Ele estava no sábado fazendo a obra do Pai. Então ele não tinha um dia de descanso no final das contas. Ele estava sempre trabalhando, porque o trabalho dele era glorificar a Deus, pregando a palavra, realizando a vontade do Senhor. Então esse foi um dia bem cansativo. Nem comer teve tempo. E então, no versículo 21 diz assim: E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Olha a situação, olha como o dia foi tenso. A multidão cercando, Jesus não conseguia nem ter tempo para comer, as pessoas estavam apertando ele, e aí ele estava atendendo as pessoas, e aí a mãe, os irmãos, eles olha, o negócio perdeu o controle, saiu do controle. Olha a situação, não está legal. Então, veja que realmente foi um dia apertado. E eles saíram, disseram, não, vamos lá, tirar Jesus dessa multidão, o negócio não está certo, ele já perdeu o controle da situação, e foram, então, para isso. Foi quando aconteceu todo aquele evento da blasfêmia, né, dos fariseus, e passando esse momento, diz que, versículo 31, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então é exatamente nesse momento que acontece esse último versículo. Eles foram lá para tentar controlar a situação. E quando eles vão lá para controlar a situação, aí o interessante é a resposta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não perdeu o controle da situação. Apesar do trabalho ser cansativo, apesar de ele estar realmente cercado, não tendo tempo nem para comer, isso não significa que ele estava fora de controle. Isso é interessante. A nossa visão de controle da situação, principalmente quando a pessoa ela quer que tudo seja organizado do jeito que deseja, se for metódico, então, naquele formato bastante sistematizado, mas apesar disso muitas vezes não acontecer, não significa que as coisas estavam fora de controle. O Senhor Jesus tinha tão pouco tempo para realizar aquela obra, ele tinha que aproveitar ao máximo. Né? Já dizem alguns, a nossa aposentadoria é a morte, ou seja, é ali que a gente vai descansar eternamente. Então, aproveite a vida para fazer a obra, para servir, para fazer com que sua vida seja uma bênção, seja útil. E o Senhor Jesus não está incomodado. E isso é interessante.
Apesar de ter sido um dia bem cheio, bem complicado, cheio de confrontos e por sinal, Jesus está tranquilo. Né? Ele, diante dos pais, da mãe no caso, e dos irmãos terem chamado ele, não, está tranquilo, está tudo bem, a multidão está aqui cercando, não estou tendo tempo nem para comer, mas estamos tranquilos. O propósito é a obra. Então veja que ele não perdeu o foco. Esse é um ponto importante. Jesus, a despeito de perseguição, confrontos, multidões que não tinham uma noção de que Jesus também precisava comer, descansar, a despeito de toda a tensão dos momentos, nesse específico momento em que Jesus está vivendo, ele não perde o foco. O foco dele é: eu vim fazer a obra do Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. Não importa o que façam, não importa o que falem, não importa nada disso. Eu vim fazer a obra do Pai. Ele está sempre com este foco. Quando Jesus estava no templo entre os doutores, ainda pequeno, que nos relata Lucas, e aí fica 3 dias lá, né, com eles, a mãe e o pai sobem, vão para casa, depois descobrem que ele não estava na caravana, né, daqueles familiares, daqueles amigos que tinham descido para adorar na Páscoa. Então eles voltam preocupados e chegam para Jesus: mas Jesus, você fez, a gente estava preocupado com você. Ele disse: você não sabia que eu deveria estar aqui na casa do meu pai? Ou seja, ele tem um foco muito bem definido. Ele sabe o que ele veio fazer, ele sabe que ele tem que fazer, ele sabe que inclusive tem curto tempo para fazer e ele sabe que ele não pode deixar de fazer. Isso é uma coisa importante. Foco. Não significa, como eu disse, que você vai conseguir manter a ideia de controle da situação. Meu foco é esse, eu vou fazer assim. Mas é claro, coisas podem aparecer no caminho e dificultar. Ah, eu ia fazer isso aqui. Ah, mas uma outra pessoa passou por um problema, eu precisei atender. Eu ia fazer isso aqui, mas aconteceu um problema aqui, uma obstrução ali. Isso vai acontecer. Inclusive, as perseguições são uma tentativa de impedir que a igreja mantenha o foco na obra do Senhor. Então, a despeito de tudo isso, o que precisa manter? O foco. Mantenha o foco no que tem que ser, de fato, contemplado e que seja aquilo que vai guiar você. E qual é o propósito? Continue servindo ao Senhor, glorificando a Deus. Qual é o foco da igreja? Viver para a glória do Senhor. Então, mesmo que as coisas da vida fiquem meio atrapalhadas e você comece a ficar se sentindo meio perdido porque você não consegue ter o controle da situação, mantenha o foco. O foco é: eu vim para glorificar a Deus. Porque quando você mantém o foco, e esse foco é algo que ninguém pode tirar, glorificar a Deus, você pode fazer e deve fazer isso com a vida toda. Então, seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, é o seu ser dona de casa, é o ser o chefe da casa, trabalhar para sustentá-la, é ser pai, é ser mãe, é ser um bom funcionário, um bom chefe, é glorificar a Deus cultuando a Ele com a igreja, então, está vivendo para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou quer faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, já que o foco da gente é glorificar a Deus, então nós podemos mantê-lo mesmo quando as coisas não estão como a gente gostaria. Por quê? Porque é algo que ninguém pode tirar. Ah, mas nesse momento, digamos, né, eu deveria estar pregando a palavra do Senhor na praça, na igreja, e veio uma perseguição, me prenderam. Eu estou agora na cadeia. Qual é o meu foco? Meu foco é glorificar a Deus. Então, em vez de eu ficar frustrado por estar preso e não poder pregar a palavra do Senhor livremente, por exemplo, eu posso pensar naquilo como eu glorifico a Deus ali naquele momento. Naquele momento, outros presos, de repente, podem ouvir a palavra. Naquele momento, eu posso orar pela igreja. Naquele momento, eu posso cantar ao Senhor. Vejam que isso aconteceu. O apóstolo Pedro foi preso, o apóstolo Paulo e Silas foram presos. E quando foram presos, diz que eles cantavam ao Senhor, os presos ouviam. E Deus fez um mover ali para libertá-los. E os presos se achegaram a ele. Em vez de eles saírem correndo para conseguirem a liberdade, todos foram para os pés ali, ficar sentados juntos com Paulo e Silas, porque a palavra de Deus tocou no coração deles e eles estavam cantando a palavra de Deus. Portanto, mantenha o foco. Quando as coisas não estiverem como você gostaria, mantenha o foco.
Porque você vai continuar glorificando a Deus nas situações que são colocadas diante de você. Por isso diz a Escritura, o que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Ou seja, não é que você tem que ter um plano e o plano tem que funcionar perfeitamente na sua vida. Ah, meu plano era fazer isso, meu plano era fazer aquilo, meu plano era desse jeito, meu plano era daquele outro. E aí não está acontecendo. Que coisa, agora eu vou ter que refazer tudo, estou frustrado, as coisas não aconteceram como eu queria. Não, cara, não. Quem disse que você é o arquiteto da vida? Quem disse que você é o senhor da sua vida? Quem disse que você é quem tem que realizar a sua vontade? O que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Então, se as coisas estão de um jeito diferente, o foco é o mesmo. Qual é o foco? Glorificar a Deus. Então, peraí. Qual é o momento agora? Agora é resolver um problema. Agora é trabalhar de tal jeito. Agora é fazer isso. Agora é fazer aquilo. Então, mantenha o foco. E aí vai glorificando a Deus com aquilo que veio à sua mão, em que você pode fazer em oração, você pode fazer cantando ao Senhor, você pode fazer pregando a palavra, você pode fazer glorificando a Deus, você pode fazer tudo isso de forma excelente, com dedicação, com humildade, com honestidade, com amor, e tudo isso glorifica a Deus. Veja que Jesus não perdeu o foco. Jesus teve um dia bem tenso, Jesus até mesmo foi teve sua mãe e seus irmãos tentando impedi-lo de continuar ali, porque o negócio estava bem complicado, bem tenso. Então foi um momento de confronto entre ele e os fariseus, que não deve ter sido nem um pouquinho agradável. Foi um momento tenso mesmo. E apesar de tudo isso, ele manteve o seu foco. Eu vim para pregar a palavra, eu vim fazer a vontade do Senhor, do Pai, e continuou. E seguiu. E pronto. Dessa forma, ele continuou glorificando a Deus. Mantenha o foco. O foco é glorificar a Deus. O foco não é necessariamente o seu plano. Ah, eu tinha um plano, eu queria que fosse assim. O foco é glorificar a Deus. Se as coisas funcionarem como você gostaria, glorifique a Deus assim. Se as coisas não funcionarem como você gostaria, glorifique a Deus da forma como elas aparecem para você. E aí, tudo que vier à sua mão, faça para a glória do Senhor. E você não ficará frustrado, porque você não terá a sensação de que agora eu não consigo glorificar a Deus porque não é como eu quero. Não. Você pode glorificar a Deus com qualquer situação da vida, desde que você faça do jeito que glorifique a Deus. Né? Então mantenha o foco na glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo, te glorificamos, te bendizemos, te louvamos e pedimos que o Senhor nos dê sempre sabedoria para viver e nos ajude nesses dias difíceis em que a perseguição está cada vez aumentando, a vida cristã ela está se tornando bastante turva, complicada, em que o cristianismo está, Senhor Deus, se perdendo em muitas novidades, e a gente, Senhor Deus, precisa de firmeza, força e foco para que, seja o que for, a gente continue glorificando o teu nome. Ajude-nos. Que o Senhor receba a nossa oração, abençoe tua igreja. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.